Bem, meus queridos, nós estamos mais uma vez no nosso culto de louvor e adoração na Igreja Batista Provisão de Vida. E eu gostaria muito que você participasse conosco desse culto, você que está nos assistindo pelo Brasil e pelo mundo. Nós estamos aqui sempre às terças-feiras, às 19h30, às quartas-feiras também, no mesmo horário. E aos domingos, nós temos a nossa escola bíblica dominical, às 9h da manhã, e à noite, às 19h, culto de louvor e adoração. Não se esquecendo que no mês de maio, a partir do dia 3, nós teremos a nossa reunião de 21 dias de oração de Daniel. E você que está me assistindo, você é meu convidado, você precisa estar aqui, junto com a igreja, numa corrente de 21 dias de oração, onde muitas coisas acontecem. Milagres, né? Muitas pessoas entram aqui na igreja, fazendo a corrente e recebem a sua bênção. Então, a partir do dia 3 de maio, nós teremos nossos 21 dias de oração de Daniel. Amém? Convide, né? Chame seus amigos, chame seus vizinhos para estar aqui conosco nesse dia, nessa corrente de 21 dias de Daniel. Isso é muito importante para você. E nós vamos estar agora falando mais uma vez. O título da mensagem dessa noite vai ser: Jesus nunca perdeu uma batalha. Qual foi a batalha que Jesus perdeu? Quero ver se você sabe responder. Qual foi a batalha que Jesus perdeu? Vê se você se lembra de um. Não se lembra, né? Não se lembra, não é porque você está esquecido, não. É porque não existe. Não existe uma batalha que Jesus não tenha vencido. Amém? Agora, eu gostaria de fazer outra pergunta para você. Quando foi a última batalha que você venceu? Para você que está me assistindo aí, você que está afastado da igreja, você que brigou com o seu pastor, né? Você que faz fofoca do seu pastor, da sua igreja, né? Você não ajuda, você espalha. Qual foi a última vitória que você teve? Será que você se lembra? Faz tanto tempo. Faz tanto tempo que você não se lembra. É interessante isso. As pessoas inflamam o seu coração de uma posição negativa. A vida da pessoa começa a declinar de uma tal forma em que a pessoa em si, ela não se dá conta. Ela não se dá conta. Ela vira escravo do pecado. Olha a última mini vigília aí. Para quem veio sabe o que eu estou falando. Escravo do pecado. O pecado tem o poder de cegar a tua vida. E quanto mais o pecado vai cegando a tua vida, mais longe de Deus você vai ficando. Não é Deus que te abandona ou me abandona, mas é você que abandona Deus. Há quanto tempo você não tem uma vitória na sua vida? Há quanto tempo
testemunho? Há quantos anos você não dá um culto de ação de graça? Você pode mudar isso. Você pode mudar isso. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Você que está me assistindo pelo vídeo, pegue sua Bíblia e acompanhe conosco a leitura da palavra em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos foi escrito por quem? O livro de Atos foi escrito por quem? Bora, Cantaia. O livro de Atos foi escrito por quem? Paulo. Paulo vai estar se revestindo no túmulo agora. Qual foi? Fala aí, você que falou alto aí. Fala aí. Lucas. O livro de Atos foi escrito por Lucas, médico. Amém? João vai estar se conversando lá. Paulo também, né? Mas foi Lucas que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Veja bem, meu querido, nós vamos ler do capítulo 16, no versículo 16 também. Ok? 16. Diz assim a palavra do Senhor para a sua vida hoje. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa. Agora, deixa eu te perguntar aqui, o que é possesso? Não entendi. Escravo? Não. Possuído? Mais ou menos. Mas tem uma palavra melhor para isso. Quando uma pessoa está possessa por um espírito imundo, ela está o quê? Dominada. Então vamos voltar de novo à leitura da palavra. Aconteceu o quê? Indo nós para um lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, quer dizer, dominada por um demônio adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Bem, isso aí também tem outro nome. Você já ouviu falar em pitonisa? Pitonisa é uma palavra que quer dizer o quê? Médico. Essa jovem adivinhadora, ela era escrava sim, Adriano. Ela era escrava sim, de pessoas interessadas em lucro. Certo? Ela trabalhava com um grupo de pessoas. E ela adivinhava, porque existia nela um espírito adivinhador, um demônio, uma entidade maligna que adivinhava. Na verdade, não era ela que adivinhava, mas o demônio que a possuía adivinhava tudo para ela. Então, se você ouvir falar uma palavra chamada pitonisa, fala muito isso. Na emissora de televisão fala-se muito de pitonisa.
programas que você vê de comédia, fala-se muito isso. Quer dizer o quê? Ó meu médico, ó minha médica. Vamos lá. A qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, que vos anunciam o caminho da salvação. Bom, ora, interessante, né? Como os demônios sabem aqueles que trabalham para Jesus Cristo. Eles sabem aqueles que são autênticos, aqueles que são verdadeiros, aqueles que trabalham no Evangelho. Está estampado na testa da pessoa. Está estampado. É a mesma coisa, bandido e polícia. O cara que é policial, ele não precisa estar fardado de nada. Mas quando um bandido olha para ele, está escrito na testa dele, policial. Ou vice-versa. Quando um policial olha para o bandido, está escrito na testa do bandido. Bandido. Ladrão. É interessante como isso acontece. Eu já vi isso acontecer várias vezes. E também no mundo espiritual, os demônios sabem quem é verdadeiro, quem trabalha para o Evangelho, quem leva as boas novas às outras criaturas. Eles sabem. Da mesma forma que os anjos sabem quem é do outro time adversário, time dos demônios. E aquele que está cheio do Espírito Santo percebe que aquela pessoa, por mais que ela tenta se esconder, ela não é do mesmo time que o seu. Por mais bondoso, por mais bondosa, não é. Uma hora a máscara vai cair. Eu fico imaginando, a semana passada, estava eu e a Lucilene aqui conversando, né, Lucilene? Chegou um casal. Entraram na igreja, pediram permissão, entraram. A moça se achava grávida, ou pelo menos estava sentindo os sintomas de gravidez. E ela pediu para que eu orasse por ela. E o que Deus me mostrou para mim, e que mostrou para a Lucilene, que estava do meu lado, foi muita confusão nela. E ela testificava, desculpa, quase não saiu, que ela era crente. Aí eu falei para ela depois: bem, se tu é crente, procura teu pastor, depois da oração, conversa com ele. Vai na casa de Jesus. Mas ela não tinha certeza se ela estava grávida ou não. Na verdade, eu não vi nada ali, a não ser confusão. Não vi nada. E eles foram embora. Quando a pessoa é crente, eu não gosto de tomar partido, tomar frente. Eu prefiro que a pessoa procure o seu pastor.
Tudo bem, dou como se fossem os primeiros socorros. Quando a pessoa entra numa emergência de hospital, né? Chegou aqui, abalada, sentou, bebeu água, descansou, orei por ela. Agora, procura seu pastor. Né? Normalmente acontece isso. Mas tem vezes que não dá nem para acontecer isso. Tem vezes que acontece diferente. A pessoa já entra aqui e já explode. E a maioria das vezes são pessoas que se dizem o quê? Crentes. Parece que entram aqui correndo, já não aguentando mais o sofrimento que os demônios têm colocado na vida dela ou na vida dele. E eu estava falando para o Israel, acontece de pessoas virem de longe aqui. A tarde está tranquila, daqui a pouco para um carro e pronto. Começa-se uma batalha espiritual. A mesma coisa que você está vendo agora aqui em Atos dos Apóstolos. A mesma coisa, veja só. Olha só o que a adivinhadora estava fazendo. Versículo 17. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Agora olha aqui no versículo 18. Isso se repetia por muitos dias. Vários dias, né? Paulo e o seu pessoal andavam e essa mulher ia atrás dele. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. A mulher, que era pitonisa, que era médica, que era adivinhadora, na verdade ela não era nada. A única coisa que acontecia era que o demônio entrava nela e adivinhava as coisas para ela. Existe esse tipo de demônio. Você já viu em auditório de televisão, isso já teve várias vezes, que chega uma pessoa lá e fala assim, ó, e a pessoa escolhe alguém no auditório. Aí fala assim: eu vou adivinhar o número da tua identidade do teu CPF que está no teu bolso. Vocês já viram isso? Já viram? É a mesma coisa que está passando aqui em Atos dos Apóstolos. É a mesma coisa. O cara, ele não tem poder nenhum. O que está acontecendo? É que o demônio vai lá, sabe a identidade e o CPF do cara, aí o cara fica 15, 20 segundos concentrado. É o suficiente do demônio ir lá e voltar. Aí o demônio sopra no ouvido dele. Aí ele: identidade tal, expedida no mês tal, no ano tal. CPF, número tal. É engano. É engano. E o pior de tudo é que existe crente que acredita nisso. Deus não gosta de adivinhação. Não. Só que aquele espírito imundo que estava na menina encontrou uma carne de pescoço na frente.
se chamava Paulo. E Paulo não se intimidava com isso. Vários dias aquele demônio estava perturbando Paulo. Vários dias. Paulo já deveria ter detectado ele há muito tempo. Mas ele não tomou atitudes precipitadas. Ele esperou o melhor momento em que Deus falasse assim: agora. O tiro que Paulo dá é certeiro. A arma que Paulo usa não falha. E Paulo vira-se para a mulher e fala: eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo. Acabou a farra do demônio. Acabou. Você que está me assistindo, se você tem o hábito de ir a centro espírita ou a centro de mesa branca para ouvir o teu filho, o teu falecido, ei, olha para mim, é mentira. Você está sendo enganado pelos demônios. Não existe essa possibilidade de a pessoa que morreu falar para você, filho. Sai dessa. Isso é armadilha do diabo. Sai dessa. Eu vou no centro porque o meu ex-marido, o meu falecido, vai falar comigo essa noite. Vai não. Vai não. Não vai não, filho, é mentira. É mentira. É mentira de demônio. Vai não. E outra coisa, você também não precisa pagar nada por isso não. Você sabe por quê? Porque é mentira. Ninguém vai falar com você. Mas pastor, a voz é do meu marido. A voz é do meu filho. A voz é da minha filha. Tá certo. Você sabe por que a voz é deles? Porque os demônios imitam direitinho a voz deles. Eles sabem quem é o teu marido, quem foi, ou quem foi o teu filho, ou quem foi a tua filha. Eles imitam. Eles vão falar detalhes. Eles vão falar detalhes para você, minha amada, meu amado, que só você sabe. Sabe onde está guardado aquele negocinho assim falecido? Isso tudo é uma armadilha para que você venha acreditar nesse engodo do inferno. Mas quando eles encontram um verdadeiro Filho de Jesus Cristo, quando eles encontram uma pessoa verdadeira, eles já tremem na base. Eles já tremem. Como eles encontraram Paulo, eles se incomodavam com a presença de Paulo. Não é porque eles queriam, não. É porque quando a luz chega, a treva tem que sair. Posso ouvir uma salva de palmas dessa igreja? Quando a luz chega, a treva tem que sair. Luz e treva não combinam. Não dá liga. E se você está aqui na igreja, ou se você que está me ouvindo e me vendo por esse vídeo, se você é a luz, aonde estiver treva, ela vai sair. Amém? Amém. Versículo 19 diz assim: vendo os seus senhores que lhe se desfizeram a esperança do lucro, olha só, olha a maldade aí, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, a presença das autoridades.
pretores disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber e nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Você acha que os demônios vão deixar isso parar? Veja bem, meu querido, uma cidade dominada, chegou a luz, e você vai ver daqui para frente como Paulo e Silas foram mais do que vencedores. E depois de lhes darem muito açoite, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés do tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. Olha só, tu levou uma sarrafada, tu foi açoitado, estava doendo, tu é preso. E quando chega a meia-noite, Paulo e Silas olham um para o outro: a gente está muito quieto, vamos cantar. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Caramba, hein? E os outros 70 começaram a ouvir aquilo. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui. Jesus Cristo está aqui nessa noite. Jesus Cristo está aqui nessa noite para quebrar os teus grilhões, para quebrar as correntes do pecado na tua vida. E para você também que está me assistindo. Jesus Cristo não desiste de você. Jesus Cristo te ama. Ele te quer bem. Ele quer ver você feliz. Só depende de você. Amém? Amém. Glória a Deus. Mas veja bem, quem é que teria essa disposição, hein? Uma hora tu está solto, outra hora tu está preso, açoitado, com as costas em brasa, carne viva, e você encontra forças para louvar o Senhor. Você encontra forças. Paulo e Silas deviam estar cantando assim também. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Vamos cantar a igreja. Não há Deus maior, não há Deus. Vamos continuar cantando. Agora você imagina as tuas costas em brasa. Agora você imagina você cantando essa música, açoitado como nosso Deus. Olha Paulo e Silas. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Por quê? Tudo ele fez, tudo criou, tudo formou. Para
romanas sabiam disso. Aqueles açoites nas costas, aquilo ali, realmente podia estar doendo muito, mas o Espírito Santo estava consolando eles. Eles tinham a certeza do que eles faziam. Eles tinham a certeza do que eles viviam. E eles tinham a certeza que Deus colocou eles ali por um propósito. Tinha um propósito. Paulo e Silas estarem naquela prisão naquele momento. Vamos continuar? O pastor não canta muito bem não, mas... Por volta da meia-noite, versículo 25, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Eita, olha o sobrenatural aí acontecendo. Olha o sobrenatural acontecendo na tua vida agora, nesse momento. Eu não te falei que as cadeias que estavam te amarrando, elas caem por terra. Creia nessa palavra de Deus. As tuas cadeias estão sendo destruídas em nome de Jesus. Creia nessa palavra do profeta. Jesus nunca perdeu uma batalha e nunca vai perder. Independente se você está na prisão, independente se você está em qualquer lugar que seja, Jesus é contigo. O carcereiro despertou no sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos estivessem fugindo. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças mal nenhum, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Que coisa linda, hein? Responderam: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhes pregavam a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa e, com todos os seus, manifestavam grande alegria por terem crido em Deus. Amém? Meus queridos, Deus faz coisa que na hora você pode até não entender muito. Mas quando você é autêntico, e quando você é verdadeiro, e quando você deixa o Espírito Santo de Deus guiar a sua vida, fica calmo. Não se precipite e não tome atitudes de cabeça quente. Se você é verdadeiro, se você é um crente autêntico e genuíno, se você vive as promessas de Deus na sua vida, tenha calma. Porque o diabo, ele já tinha perdido lá atrás. Veja bem, a mulher que era adivinha, que era pitonisa, médium, já tinha perdido o trono. Foi descoberto o engano. Foi descoberto. E Paulo, na autoridade do nome de Jesus Cristo, esse nome que é sobre todo nome, expulsou aquele demônio adivinho.
Ele não queria saber se ele ia dar prejuízo a A ou a B. Ele usou da autoridade no nome de Jesus. E obteve uma vitória maravilhosa. Mas, porém, o diabo não deixou muito barato, achando que prendendo a Paulo e Silas, eles estariam, como é que se diz assim, sem comunicação, sem ninguém estar vendo. Vamos botar esses dois encrenqueiros lá, pelo menos a gente retoma o rumo da cidade, a gente retoma o nosso lucro desonesto. Não. Eles foram açoitados? Foram açoitados, isso é fato, está escrito aqui na palavra. Mas eles fizeram uma coisa, eles tomaram uma atitude interessante. Normalmente, quando o crente passa por uma prova muito forte, muito pesada, ele é reprovado na seguinte questão. Então, para vocês que estão fazendo a prova aí espiritual, o crente é reprovado fácil. Então eu vou te dar a dica. Não murmure. Não murmure. Porque quando você está passando pela prova e você murmura contra o teu Deus, isso está demonstrando, você está demonstrando para Deus que você não confia nele. Aí, meu irmão, você está sendo reprovado. Não porque Deus te reprovou, mas porque você mesmo se reprovou. Está passando pela prova? Não tem aquela música do Lázaro aí? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Hã? É difícil, irmão. É difícil. Você passar pela prova dando glória a Deus, cantando como Paulo e Silas estavam cantando, com as costas todas açoitadas, cheio de vergonhas. Hã? Tu tem força para cantar? Tu tem força para louvar? Tu tem força para pregar o Evangelho? Ou tu é um daqueles que fica lá no canto, murmurando contra o teu Deus? E quando eles começaram a cantar, e quando eles começaram a louvar, as prisões se soltaram. Houve um sobrenatural. Como houve um sobrenatural na sexta-feira aqui, na nossa mini vigília. Nós estávamos cantando, nós estávamos louvando, nós estávamos nos libertando de toda a maldade, de todo pecado. Como eu saí leve aqui quando eu cheguei na minha casa, que eu fui deitar na minha cama, gente, que alegria, que sono gostoso, que maravilha. Não murmure. Como tem crente que gosta de murmurar? Não murmure. Comece a cantar louvores. Eu me lembro uma vez
morando lá no sítio, a gente passando por uma dificuldade muito grande, muito difícil, tudo muito difícil. E a minha esposa estava lavando roupa na mão, esfregando a roupa, e ela cantava. Eu só a via de costas, eu não estava vendo ela de frente. E o Luquinhas sentado na minha perna, e o Lucas estava olhando para a mãe dele assim, que olhava para mim. E eu falava assim, eu pensava assim, da onde ela está tirando força para cantar? Só pensava, eu não falei nada com ela. Mas eu ficava admirado que ela não parava de cantar. Acabava um hino, acabava um corinho, ela emendava no outro. E as lágrimas no meu rosto desciam. Que dificuldade. Que dificuldade. Então eu falo para você nessa noite. Estou te dando a dica. Não murmure contra o teu Deus. Não murmure. Agarre na mão dele. E que você vai ver o sobrenatural de Deus agir sobre a tua vida. Mas para você ver o sobrenatural de Deus agir na sua vida, você tem que ser verdadeiro. Você tem que confiar em Deus. Você tem que ser autêntico. Amém? E eu quero fazer agora um apelo para você que está nos assistindo pelo vídeo. Quando eu falei para você há um pouquinho atrás que tudo aquilo que acontece no Centro Espírita ou na mesa é encenação dos demônios, eu não estou brincando no que eu estou falando para você. Eu estou falando sério. O diabo ele não tem pena de você. Pelo contrário, ele quer te roubar, ele quer te matar, ele quer te destruir. Aquele que se foi, ou aquela, não volta mais para você. Então eu quero falar uma coisa para você. Para com isso. Ninguém vai psicografar nada para você a não ser demônios. Eles são muito espertos, são muito astutos. Eu sei quem pode te ajudar. Jesus Cristo. Amém? Se você puder, você que está me assistindo, venha até nós. Venha nos conhecer. No nosso site tem tudo no nosso site. Como você chegar, tranquilo. Venha nos conhecer. Eu estou aqui te esperando. Amém? E eu quero que você seja mais do que vencedor no nome santo de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém? E que você venha a ser uma nova criatura, quebrando os grilhões das cadeias da sua vida. Em nome de Jesus. Amém.